Poucos momentos no esporte foram tão decisivos para o futuro de uma vida como foi o gol de Andrés Escobar na Copa do Mundo de 1994. A derrota da Colômbia para os Estados Unidos eliminou a seleção sul-americana da competição e acabou selando o futuro do zagueiro para sempre. 10 dias após a partida, o zagueiro foi morto a tiros na frente de uma boate em Medellín. Uma das piores páginas da história do futebol mundial. Se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e receber mais conteúdos como esse. Andrés Escobar Saldarriaga, mais conhecido como Andrés Escobar, nasceu em Medellín em 13 de março de 1967. Andrés era zagueiro e capitão da seleção da Colômbia. A seleção que tinha na sua geração a melhor e mais favorita de todas para vencer uma Copa do Mundo. Nomes como Fred Rincón, Valderrama e até mesmo o Higuita. A Colômbia sofria no final dos anos 80 e início dos anos 90 com a guerra entre os cartéis de droga. Entre os chefes do narcotráfico, o mais conhecido era Pablo Escobar. Os cartéis de droga tinham um ódio especial do governo dos Estados Unidos, devido a diversas intervenções políticas e de influência que os americanos aplicavam sobre o governo colombiano para combater o tráfico de droga para a América do Norte. A Copa do Mundo de 1994 parecia aos bandidos uma possibilidade da Colômbia se provar melhor que os americanos em campo. Além da questão política, muitos cartéis envolveram-se em apostas esportivas e colocaram uma grande quantidade de dinheiro na vitória da seleção colombiana. Tudo isso seria apenas extracampo, não fosse a situação toda muito mais assustadora. A Colômbia chegava na Copa dos Estados Unidos como uma das favoritas por excelente desempenho nas eliminatórias. Chegaram a enfiar uma goleada de 5-0 na poderosa Argentina de Diego Maradona. O grupo da Colômbia era teoricamente muito mais fraco, e ao que tudo indicava, eles passariam fácil para as fases de mata-mata da competição. No grupo da Colômbia estavam Romênia, Suíça e Estados Unidos. Na estreia, a Colômbia perdeu de 3-1 para a Romênia, e isso deixou todos muito tensos. Os jogadores receberam ameaças de que, se perdesse, iriam assassinar os seus parentes. O treinador chegou a ser ameaçado que, se escalasse novamente Gabriel Gomes, um meio-campista, todo o time morreria. O treinador, claro, visivelmente assustado, precisou tirar o meia do time. A Colômbia era um país com uma violência constante, onde uma vida valia quase nada para os traficantes, e uma ameaça de morte era praticamente um contador regressivo de tempo, para qualquer um. Os jogadores estavam abalados, mas foram para o segundo jogo da Copa para enfrentarem justamente os Estados Unidos, sabendo que uma derrota significaria a eliminação e muita pressão no seu país. O que os jogadores não previram é que o seu capitão, Andrés Escobar, iria fazer um gol contra em um acidente normal do futebol, e que esse gol selaria o seu destino. Andrés era um apaixonado pela seleção e um zagueiro de alto nível. Ele tinha sido campeão da Libertadores em 1989 e estava acertando os últimos detalhes durante a Copa para uma transferência para o Milan, na Itália, onde ele seria o substituto de Baresi, um dos maiores zagueiros da história. No momento que ele fez o gol contra, ele levou as mãos ao rosto, como se pressentisse que o futuro lhe cobraria por aquele erro. Ao fim da Copa, visto que com 2 derrotas a Colômbia já estava praticamente eliminada, os jogadores fizeram um pacto de não ir às ruas por um tempo, para que a poeira baixasse um pouco e os ânimos se acalmassem. Andrés morava em Medellín, e depois de 10 dias já passado tudo, ele resolveu ir a uma boate com o seu amigo. Alguns homens começaram a discutir com Andrés sobre o pênalti, e ele tentou argumentar. Disseram pelo menos isso os presentes na ocasião. Ele argumentava que a intenção dele não era fazer o gol contra, e que aquilo tinha sido um acidente, que ele tentava só tirar a bola dali. Ele cansou da discussão e foi em direção ao seu carro para ir embora para casa, mas foi seguido até o estacionamento, onde foi alvejado por 12 tiros. E a cada tiro, o assassino gritava gol, imitando o narrador de futebol. Oficialmente não foi comprovado que o assassinato tenha tido relação com a derrota no Mundial de 94.
No entanto, especula-se que a morte tenha sido encomendada por apostadores colombianos que perderam muito dinheiro com o resultado. A tese mais defendida fala de um assassinato premeditado, a mando daqueles que perderam dinheiro de apostas com o resultado da Copa. Há ainda outras explicações sustentadas sobre o assassinato de Escobar, de que teria sido especulado de uma discussão sobre futebol na porta da discoteca durante a madrugada. A outra ressalta a teoria de que Andrés foi morto por pessoas ligadas ao narcotráfico, já que o homem que o matou com 12 tiros, Humberto Munhoz Castro, era guarda-costa e motorista dos membros de um dos cartéis mais poderosos. Confessou o assassinato e foi condenado a 43 anos. Mas depois de cerca de 11 anos foi solto por bom comportamento. Munhoz também era o motorista de Peter David e Juan Santiago Galón, Henao, 2 condenados por tráfico de drogas na Colômbia. E uma versão da história afirma que eles apostaram fortemente na Colômbia e que estavam muito irritados pelo dinheiro que perderam. O funeral de Escobar foi assistido por mais de 120 mil pessoas. A cada ano, as pessoas honram Andrés Escobar em seu túmulo, trazendo foto deles de jogos que ele disputou. Em julho de 2002, a cidade de Medellín inaugurou uma estátua em honra à sua memória, transformando ele num dos símbolos natal de sua cidade. Com a morte de Andrés Escobar, o futebol colombiano foi murchando. Muitos companheiros dele ou preferiram se aposentar ou jogar em outros países. O abalo foi grande não só no país, como também refletiu no futebol. A seleção colombiana, que em 1994 estava em 4ª colocada no ranking da FIFA, em 1998 já era a 34ª. A melhor campanha veio só 20 anos depois, onde o futebol se reconstruiu e o país hoje é muito mais pacífico. A melhor campanha foi em 2014, nas quartas de final do torneio aqui no Brasil. Após o gol contra que Andrés Escobar fez, um jornalista ainda na Copa perguntou a ele: "E agora, Andrés?" E ele disse: "A vida continua, isso não termina aqui." Mas ele estava errado. Infelizmente, para o Andrés, a vida terminou ali. A maldade humana parece mesmo não ter limites. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comente aqui o que você achou dessa história.